Olá, olá, vamos lá. O grande Flávio já está por aí. Eu acho que sim, né? O grande Flávio já está por aí. Só um minuto, Flávio, por gentileza. Ivan, seja muito bem-vindo. A Mônica também. Abraço, Ivan, obrigado pela presença. Show de bola. Eu vou chamar aqui o Flávio. Boa tarde, Samila, Kaique. Vocês escutam bem? Opa, E aí, Flávio, tudo bom? bom demais? Beleza. Tá me escutando Boa bem? Tá tudo tarde. bem aí? Tudo bom, e Eu tô apoiando aqui meu celular no negócio, ele tá carregando aqui, cara. Alguma hora ele vai tombar, em alguma hora ele vai tombar. faz parte da emoção. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos... Você está me ouvindo bem aí também? Tô ouvindo bem. A Mônica também tá ouvindo bem, ela acabou de dizer aqui. O Anderson, áudio está ok. O Pablo tá perguntando onde é que estão o isqueiro Zipo aí, ó. O meu está em algum lugar aqui aí. O meu também. O João. Show de bola, pessoal. Show de bola. É isso. Vamos. Áudio e imagem ok, de acordo com o Anderson aí. Show de bola. Bom demais. Show de bola. Eu tô com meu isqueiro Bic aqui, só para causar tristeza. É engraçado que eu tenho um muito parecido, que acho que é É o igual. mesmo. É o mesmo. O meu isqueiro Bic. É isso aí, pessoal. É isso aí. Renato Bruno acabou de entrar. Vamos comentar algumas coisas aqui a respeito de algumas regras do livro do professor Jordan Peterson. Né? Depois de algum tempo, estamos de volta, né? A volta dos que não foram. É isso aí. O Vocês estão me Veredas ouvindo Antiga bem, acabou de entrar aí. Grande Veredas. Aí o Thiago Holanda. Obrigado, Thiago, pela presença. Então vamos lá. Obrigado. Vamos lá começar. Então, Vamos lá. eu estou aqui com um livro, né? Antes de qualquer coisa, a gente só dá uma breve pincelada, né? Uma breve pincelada nas três primeiras regras que o professor Jordan coloca aqui, que é a respeito, basicamente, da postura do sujeito perante a vida, não é, Flávio? Perante a vida, perante o mundo, né? Eu acho que são as três regras básicas, né? Não por acaso elas são as três primeiras, né? São as três regras básicas para que você consiga colocar as demais em prática, né? Sim. A primeira começa falando de costas eretas e ombros para trás, né? Toda vida que eu vejo essa regra, né? Eu até marquei aqui isso faz tempo já, eu marquei aqui com marca-texto e puxei uma seta e escrevi assim, a força motriz do indivíduo, né? Então, a regra número 1, quando ele diz costas eretas e ombros para trás, no final das contas, o professor Jordan está apelando, ele está apontando, ele está tocando na força motriz do indivíduo, que é a vontade, né? E como você falou, não à toa essa regra é a regra número 1, né? Ela não está posicionada aí à toa, né? Ela não é a regra número 1 à toa. Ela é a regra número 1 porque para que o sujeito consiga cumprir as demais regras, né? Regra número 3, 2, 3, 4, até a regra número 12, o sujeito precisa ter vontade para fazer as coisas, né? O sujeito precisa agir no mundo e para que ele haja no mundo, para que ele mantenha as costas eretas, né? E ombros para trás, né? Naquela movimentação para frente, indo para frente, ele precisa dessa vontade, ele precisa desse tipo de atuação no mundo, ele precisa estar ativo, ele precisa ter o seu nível de serotonina circulante, né?
ao extremo, É, né? é a regra básica para não estar na base, né? Ele fala disso com bastante propriedade, né? Se o sujeito já se mostra para o mundo como um coitadinho, né? Se o sujeito se mostra para o mundo, não só para o mundo, até para si mesmo, né? Se o sujeito se olha no espelho e vê um coitado, ele vai agir como um coitado. Isso é algo, né, básico. Se você se vê como um coitado, a sua postura vai ser de um coitado, né? E isso vai retroalimentando, né? O sujeito está sempre, sou um bosta, sou um coitado, né? E ele cita lá o exemplo das lagostas, né? Que a baixa produção a alta produção de serotonina diminui a produção de octopamina, que é o neurotransmissor que nos leva à subserviência, né? Isso, né? Então, Então, esse primeiro ponto aí, para quem ainda não, para quem leu e para quem ainda não leu, Boa Tarde, Juliano, seja muito bem-vindo. O Juliano é uma pessoa muito boa, né? Participou de alguns cursos meus, o Tony também, sejam bem-vindos. Então, essa questão esse primeiro ponto, essa primeira regra, para quem leu o livro do professor Jordan e para quem não leu, você pega esse ponto e você vai ver logo, é você ter vontade de fazer as coisas, né? E aí ele vai para a segunda regra. Então, como a gente falou aqui, a gente vai não, mas passar... só antes, Diga. só antes, que isso é muito importante na regra 1, é falar daquela questão das hierarquias de dominância, né? Se o sujeito está num ponto alto, né, ele consegue observar tudo com bastante tranquilidade. Agora, se ele está no meio da confusão, ou seja, está na base, né, perdido no meio do caos, é difícil pensar sobre as coisas, né? É difícil evoluir em qualquer tipo de tarefa. Né? Isso tem que ficar bastante claro. Assim. É preciso sempre mirar o alto, é preciso sempre olhar para cima, né? Sim. E eu lembro que eu falei isso naquela outra live e é bem verdade, né? É a verdade do povo, né? Que é aquela história de que quem abaixa demais mostra o rabo, né? Mostra a bunda. Uhum. Então, a história é ficar ereto mesmo, né? A posição tem que ser uma posição de dominância. Não quer dizer arrogância, ser babaca com os outros, não. É posicionar-se de maneira confiante, né? E não servil. Sim. O posicionamento servil, ele é um convite para a tirania, né? Ele é um convite para que alguém aponte o dedo e faça, ó, vai fazer isso agora, né? Aí, bom, acabou. Isso. Então, existem, querendo ou não, isso vai cair na vontade sempre, né? Na questão da vontade, do agir e etc. Essa questão da vontade, ela é interessante, porque é a força motriz, né? A força que movimenta o sujeito. Um sujeito sem vontade, ele necessariamente é um sujeito preguiçoso, né? E um sujeito preguiçoso, ele dá ensejo, ele dá oportunidade para que a preguiça e até mesmo o orgulho se manifestem nele, né? Então, no final das contas, ele pode se tornar um sujeito inútil. Então, mais uma vez, é por isso que o professor Jordan, né, colocou essa regra como sendo a primeira. Porque se você não tem vontade, você não vai conseguir dar o próximo passo e cumprir a regra número 2, que é o cuidar de si mesmo né, com responsabilidade, como você cuidaria de uma outra pessoa, né? E aí essa questão, né, de você cuidar de si mesmo, como se cuidasse de uma outra pessoa sob a sua responsabilidade, eu me lembro de algo que eu coloquei recentemente no meu Instagram, no Stories, que é a seguinte: o nosso fim último aqui é a nossa ordenação a Deus, né? Esse é o nosso fim último. Mas para que nós possamos chegar a esse fim último, nós temos que ordenar as nossas potências inferiores com as nossas potências superiores, né? Causar uma espécie de ordenação na nossa alma para que ela esteja preparada para se ordenar a Deus. E para isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Nós não podemos deixar o nosso corpo adoecer. Apesar de que em algum momento ele vai adoecer, mas nós temos que trabalhar o suficiente, cuidar dele o suficiente para que nós possamos ordená-lo.
né? Então, cuide bem de você, cuide bem do seu corpo, né? Cuidemos bem do nosso corpo para que nós possamos ordenar a nossa alma, né? Então, um sujeito sem vontade, ele não vai conseguir fazer esse tipo de ordenação, tá entendendo? E tem que ter muito cuidado para não entrar naquela questão do culto ao corpo, né? O culto ao corpo é uma desordem moral, o culto ao corpo é uma desordem psíquica também. Então, você tem que cuidar do seu corpo para você se ordenar a Deus, né, no final. Então, isso é uma forma que você tem de interpretar também essa regra, né, número 2, né, Flávio? E nessa regra número 2 ele estabelece aquela ideia do caos e da ordem que é fundamental, né? Sim. E eles coexistem, né? Não tem como você viver num mundo sem ordem nem um mundo sem caos, né? A vida está aí. Ela apresenta ordem, ela apresenta caos. É preciso saber, né, dosar isso, porque caos demais é o domínio da bagunça, né? O domínio do inexplorado, o domínio da ignorância, né? Mas ordem demais também pode virar o domínio da tirania, né? Os governos totalitários, todos exerciam a grande ordem sobre a vida das pessoas, né? A ponto de controlar o que elas comiam, o que vestiam, né? Agora na Coreia do Norte, lá o governo é uma tirania que dita o que o sujeito pode assistir, o que o sujeito não pode assistir, né? Como ele deve viver, quantos filhos ele tem. Sim. Então, É é o interessante domínio da a ordem. analogia, né? Essa questão que você colocou é interessante porque o professor Jordan vai fazer analogia lá com o Yin Yang, né? Sim. Aquela parte preta, eu falei isso até hoje na aula mais cedo que eu estava dando, a parte branca do Yin Yang com um ponto preto, né? Significa, o branco significa a ordem, e o ponto preto dentro do branco significa a possibilidade da desordem dentro da ordem, né? E aquela área preta com um ponto branco, o preto representando a desordem e o branco dentro do preto representando a possibilidade da ordem dentro do caos, né? Dentro da desordem. E existe quando você une aqueles dois lados, né, o branco com o preto, vai ficar uma linha no meio, né? E a nossa vida está ali, né? Uma hora a gente coloca o pé na ordem, uma hora a gente coloca o pé na desordem. Não tem, né? Não tem, eu acredito, como a nossa vida ser completamente desordenada ao extremo, né? Na vida do ser humano sempre existe um ponto de ordem, né? Da mesma forma que nós não tem condições da vida do sujeito ser totalmente ordenada, né? Sempre existe uma questão em desordem, algum caos, né, acontecendo. Eu te interromper só para não esquecer, todas essas tentativas de tanto ir só para um lado quanto para o outro, elas se tornam patológicas, né? Vou pegar, por exemplo, você pega um sujeito que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele quer a total ordem, né? Total limpeza, total organização, e que isso paralisa a psique do sujeito, né? Ele já não consegue fazer mais nada, por quê? Porque ele a todo momento quer o quê? Ordem. Aí aparece uma desordenzinha, né? Um caos, né? Já bagunça, né, a vida do sujeito inteira, né? Aquele pequeno caos que deveria ser algo normal, né? Como alguém entrar com um sapato sujo na sua casa, né? No caso do sujeito que tem o toque por limpeza, aquilo vira um grande caos, né? Então, veja, todas essas tentativas de ir somente por um lado, elas terminam em algum tipo de patologia, né? Sim. O caos total, então, né? Não é nem preciso dizer, né? O sujeito vive no desconhecido total, ele não tem controle algum sobre a própria vida, né? Sim. E essa... Tem uma frase que o professor Olavo, né, diz, que eu sempre me lembro dela, ele diz, olha, o caos ele vai acontecer em um momento, e quando ele acontece, geralmente ele vem como uma avalanche, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes é um problema no casamento, é um problema financeiro que junta com um problema não sei o quê, e a coisa vai tomando uma proporção enorme. Então, quando o lado do sujeito, né, a vida do indivíduo, ela
tem ali, passando por ela, uma grande quantidade de caos, a desordem está tomando conta em termos proporcionais, o professor Olavo nos aconselha, nos ensina o seguinte: olha, dedique-se ao estudo e à oração, né? Porque durante esse período você tem que se fortalecer. O estudo vai fortalecer você, a oração vai fortalecer você. E uma hora tudo isso vai passar, né? Porque dentro do caos existe a possibilidade da ordem. E uma hora essa ordem vai chegar. A questão é que quem dura mais vence, né? É isso que ele fala. Você tem que estudar, você tem que orar, aguentar ali. Uma hora isso vai passar. E a sua vida nunca vai ser totalmente ordenada e nunca vai ser totalmente caótica. A gente anda no meio ali entre o caos e a ordem, pisando em um e em outro, né? Durante o nosso caminhar, né? É isso, né? É como o Vereda está colocando aqui: vence quem durar mais. Isso é verdade, né? Vence quem durar mais. Agora, quem dura mais? Quem tem vontade de durar, porra. Né? Ué. Por isso Tem que a primeira vontade, regra supera. tá aí. Por isso que a primeira regra está aí. É saber negociar com isso que é a vida, né? Que eu sempre cito isso porque a literatura está aí para isso, né? Shakespeare na peça fala que a vida é uma história contada por um idiota cheia de som e fúria. Isso é o caos, né? E no meio daquele caos, som e fúria, né, é preciso achar alguma ordem, achar algum significado. Sim, perfeito. Então, e aí, diga. a gente vai para a terceira regra, para a gente... Isso aqui, pessoal, nós estamos dando só uma pincelada, porque nós fizemos, né, há um tempo atrás, uma live a respeito das 3 primeiras regras aqui do livro do professor Jordan. A gente está aquecendo os motores aqui para a gente falar da regra 4, 5 e 6, né, depois, tá? Isso. Então, a terceira regra diz respeito ao seguinte: olha, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E aí, Flávio? Idem velho, idem novo, né? Purinho, né? Se você... É aquela história, né? Quem anda com porco come lavagem, né? Então, eu gosto muito desses aforismos, assim, da sabedoria popular, porque eles dizem muito com pouco, né? Então, quem anda com pouco come lavagem, isso é óbvio, né? Se você só tem amigos que te puxam para baixo, né? Se só tem amigos que vão te levar a vícios, atividades ruins, né? As suas frequentações, como diria o Cefiange, são ruins, né? São más frequentações, o resultado é catastrófico, é óbvio, né? Sim, isso aí. E isso, né, se a gente for resgatar, tentar pensar a respeito disso, a gente meditar a respeito dessa questão, a gente rastrear a origem disso tudo, isso aí começa lá na infância, né, cara? Isso começa na infância, porque, veja, o sujeito tá ali, ele nasce, né? Eu falei também isso na aula hoje que eu dei, né? E, assim, o sujeito nasce e ele já desenvolve ali aquela primeira camada da personalidade, né? Ele veio ao mundo, ele tem um primeiro contato com a face da mãe, o contato com o seio da mãe, e aquele contato ali já faz com que ele desenvolva, né? Cubra ali a primeira camada da personalidade. Depois, a criança vai começando a andar, ela vai começando a tocar nas coisas, a perceber a própria força, mesmo que ainda de maneira rudimentar. Ela vai tocando e ela vai tendo noção da própria força. E aí, a segunda camada da personalidade começa a aparecer. E aí, depois ela vai crescendo, ela vai aprendendo algumas palavras, o vocabulário dela vai aumentando, ela vai desenvolvendo uma espécie de leitura elementar, né? Ela vai aprendendo ali com os adultos algumas palavras, já começa a falar papai, mamãe, etc. E depois de um tempo, já com uns 4 anos, ela já forma palavras, frases inteiras. E ela consegue interagir com grupos de pessoas, né? Então, se eu estiver conversando aqui com você, em algum canto, um grupo de amigos, o seu filho, por exemplo, você tinha um filho, ele pode chegar com 4 anos e pedir: papai, eu quero um picolé. Então, ele já fala, né? Ele já constrói uma frase inteira a respeito disso. Então, com essa, na terceira camada, ele já consegue se inserir aí, né? Já consegue se inserir.
E aí depois ele vai crescendo, crescendo cada vez mais, vai se desenvolvendo e chega aí por volta dos 12 anos, 13 anos, onde ele adentra na quarta camada. Quando ele adentra na quarta camada é quando ele está em busca de afeição, ele está em busca de aceitação, né? Ele quer ser aceito num grupo, ele começa a se vestir de maneira semelhante aos colegas, né? Ele quer o tênis igual do colega. Meus colegas têm um All-Star, eu quero um All-Star também, né? Então ele começa, e é aí onde entra essa questão de seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Porque se você, neste período da sua vida, você interage, você entra em grupos que são malignos, por assim dizer, aquela malignidade ela vai ficar impregnada em você. Você não vai conseguir sair com facilidade dali. E essa coisa vai ficar tão forte em você que você vai se tornar um adulto e mesmo assim não vai perceber que você está interagindo com pessoas que não são boas, né? Então diz, você tem que se agregar com pessoas que querem o seu melhor, né? Que querem o seu melhor. Você não tem que se juntar com pessoas que querem o seu pior, porque senão você vai ser, no final das contas, um assassino serial. Um assassino serial, né? Como tem essa tradução ridícula aqui desse livro. As pessoas que estão aqui, assim, quem ainda não leu, ou quem ainda leu, assim, a tradução não é tão legal, né? Não, a tradução é uma bosta, pode falar. Daria para melhorar bastante, né? O cara, assassino serial, eu achei bem tosco esse negócio. Enfim, Mas essa questão tem um texto do professor Olavo que é fabuloso, né? Que é o imbecil juvenil. Eu sempre que posso eu indico para os meus alunos, né? Leiam esse texto, ele é fundamental. Por quê? Porque é normal na adolescência. O pessoal hoje em dia tem essa e o Nelson Rodrigues fala muito bem disso, né? O tal do poder jovem. Acho que hoje isso nem tanto mais, mas na década de 90, no início dos anos 2000, tinha muito essa história, né? Tinha muito essa história de que o poder jovem, os jovens têm poder e não sei o quê. Bom, a adolescência é um período meio merda, né? O sujeito ainda não sabe muita coisa, mas acha que sabe. Então, ele se junta em bandos para ver se ali no grupo ele consegue alguma força, né? Então, a força acontece do grupo. E quem está de fora do grupo faz de tudo para entrar nesses grupos, né? Então tá uma série de ritos iniciáticos, né? Não é nada maligno assim também, não, mas enfim. E ele não consegue sair daquilo ali, porque aquilo fica vicioso, né? Ele percebe, muitas vezes pode perceber, em função da sua formação, né, doméstica, ele pode perceber assim, pô, isso aqui não tá legal, esse pessoal meio esquisito e tal, mas ele não acredita que ele consiga ser melhor que aquilo, né? Ele não acredita que consiga ser melhor que aquilo e vencer aquele grupo. Fala, não preciso desse povo aqui, não. Não é ser antissocial, enfim, mas é vencer essa barreira do eu não preciso desses caras. Eu tenho segurança em casa. Aí qual que é o comum? É nego virar contra os pais, né? Falar assim, vocês são idiotas, vocês são ultrapassados, etc, etc, etc. Os bons são o grupo aqui dos moleques que ainda estão fedendo a fralda, né? Então, E como a maioria das pessoas tende à adolescência hoje em dia, né? Isso perpetua, né? O cara, às vezes, já é macaco velho, já. E o que acontece? Ele está lá andando com um grupo péssimo, né? Só que ele não consegue sair daquilo. Então saiam desses grupos, né? Não se prenda a essa bobagem de que você só sobrevive em bando. Isso, mais uma vez, não quer dizer que não se deva saber conviver em sociedade. É diferente, né? Nós vamos falar disso na regra 5, né? Sobre essa necessidade de aprender, de ter traquejo social, você saber conviver em uma sociedade. Isso. Mas o negócio é não acreditar que se necessita do grupo para sobreviver. Isso a gente está falando aqui, né? O sujeito está aí na adolescência, ele entra nesses grupos e depois ele não consegue sair mais porque ele pensa que ele não consegue
viver sem isso, né? E é por isso que muitas vezes ele precisa de uma certa orientação dos próprios pais, às vezes, mas o problema é que hoje os próprios pais são adolescentes, é foda. Não, aí fudeu, né? Porque o negócio não tem muita salvação, não é? Então perpetua um negócio, né, muito pesado, né? Os pais, apesar de ter 40 anos, 50 anos, mas são pessoas ainda infantilóides, né? Então, É o cara que dá. Nossa, eu não consigo ficar o fim de semana sozinho. Eu preciso sair para tomar uma cerveja com meus amigos e não sei o quê. Isso é meio infantil, assim. Pô, você não consegue ficar um fim de semana sozinho? exatamente. É complicado. Então, essa terceira regra diz, o título dela até, né, foi bem certeiro, né? Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você, porque elas vão fazer você crescer, elas vão fazer você se tornar uma pessoa melhor, né? E com o tempo você vai perceber com clareza que você consegue aproveitar as circunstâncias da sua própria vida para ser uma pessoa melhor, entendeu? Eu tive alguns amigos, né, na época da adolescência, que eu tento olhar para trás, às vezes eu vou visitar meus pais e etc, e eu vejo os caras do mesmo jeito, entendeu, bicho? Parece que parou no tempo, parece que as pessoas não querem crescer, parece que estão satisfeitos com aquela situação medíocre, né? Medíocre na situação mediana. As pessoas não querem melhorar, e quando eu observo você com um carro novo, assim, caralho, tá rico. Porra, não é rico não, pô. Né? É Trabalhando pra caralho. Interagindo com pessoas que me ajudam a crescer no sentido de que eu tô interagindo com boas pessoas. Entendeu? Eu tô interagindo com boas pessoas. Trabalhando, servindo. E, porra, eu posso comprar o carro melhor que eu quiser, como eu posso comprar a melhor caneta que eu quiser. Enfim, isso não importa. Eu posso não ter carro nenhum. Entendeu? A questão é que você tem que melhorar e as pessoas julgam você pelo que você tem, porra. Entendeu? E acaba que, por isso que você tem que interagir, né? Ser amigo de boas pessoas. E, mais uma vez, resgatando o que a gente trouxe aqui no início dessa regra. São Tomás de Aquino foi muito preciso quando disse, né, que amigo é aquele que deseja as mesmas coisas que você e é aquele que rejeita as mesmas coisas que você. O idem vel et idem noli. Acabou-se. Né? E parar com o que eu chamei, numa outra oportunidade, de síndrome de Roberto Carlos, né? Querer ter 1 milhão de amigos, pô. Não, para com essa frescura, você não vai ter 1 milhão de amigos, né? Então o cara quer ser amigo de todo mundo. Ah, fulano é meu amigo, eu tenho, sei lá, 50 amigos. Que loucura que é essa, bicho? Amigo é alguém com quem você divide sua vida, suas aflições, suas angústias, seu sucesso, de maneira saudável, né? Aí o cara tem 50 mil amigos, né? Ah, todo mundo é meu amigo. Vai ver um negócio assim, pulando no parque, todo florido, né? E isso é bem notável. Por exemplo, você, quando é uma criança, a sua mãe faz o seu aniversário, o bolo tem que ser enorme, né? Porque você tem vários coleguinhas, né? Você tem vários amigos. E à medida que você vai crescendo, o tamanho do bolo vai diminuindo, né? Então, aquele cara que se preza, ele faz o aniversário com um brownie, né? Porque ele tem pouquíssimos amigos. Eu, só tenho 2 amigos. Só um brownie. Chega um ponto que o cara não tem nem um brownie, né? Ele comemora aniversário com brigadeiro. Não é isso também. Só com brownie. Veja que nós não estamos, né, falando que a pessoa tem que ser um isolado completamente. Não, sem essa viadagem. Não é esse negócio de, vou me trancar na minha torre de marfim, não saio aqui do meu escritório, sou uma pessoa isolada. Pô, vira monge, então, porque pelo menos você serve para alguma coisa. Vai rezar para alguém, né? Você vai fazer pão, mel, né? Dentro do seu quarto, lá isolado. Aí eu fico lendo Nietzsche aqui. Pelo amor de Deus, né? Lendo Nietzsche e pula do prédio depois. Exatamente. Não é isso, não, pô. É ter amigos, mas bons amigos. Fazer boas frequentações. E se você quer se isolar, se isole num mosteiro e fique rezando pelas pessoas o dia inteiro. Seja útil em alguma coisa, né? E não uma bosta boiando no quarto. Isso, é isso aí. Então, mas é isso, Essa regra 3, Magalhães, só para não esquecer, se interromper rapidamente também, ela nos leva ao seguinte.
acontecerá, né, durante a vida de alguns amigos, conhecidos, etc., se afundarem, né? Começar a mexer com porcaria, etc. Aí você tem que lidar também com uma certa síndrome de bom samaritano, né? Isso. Não dá para salvar todo mundo, né? Você vai tentar, mas tem gente que quer ficar na merda, né? Tem gente que quer viver no lixo ali, só pegando o básico, vivendo na base. Você não é obrigado a ficar com as pessoas, pode ajudá-lo, né? Mas nem todo mundo que fracassa, e isso o Jordan Peterson fala muito bem, né? Nem todos são vítimas. Nem Exatamente. todos estão no fundo, nem todo mundo que está no fundo, ou seja, que está vivendo uma vida medíocre, quer subir. Então você não vai forçar aquela pessoa a sair daquilo. Se ela quer sair, bem, você dá toda a ajuda, mas parar com essa síndrome de bom samaritano, porque tem muita gente que faz isso também, é parecer bonzinho, né? Vou Perfeito. ajudar. É isso, Né? às vezes está ali porque ele quer mesmo, ele não quer sair dali. Ué. Você Ele vai não fazer quer o quê? sair. É uma escolha, né? É uma escolha dele. A amizade é um acordo, né? Recíproco. Eu te faço bem, você me faz bem. E ele é tácito. Você não precisa ficar lembrando para o amigo toda hora, eu sou seu amigo, você vai me fazer bem. Aí não dá, aí não dá. Ué. Então, pessoal, essa regra número 3 fala sobre isso, né? Então, a gente deu uma É. pincelada de meia hora nessas 3 primeiras regras. E agora vamos para a regra número 4, que diz o seguinte: olha, compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje, né? E aí, Flávio, você quer falar alguma coisa sobre isso? Mais cedo a gente trocou ideias sobre esse resumo, né, o título do capítulo aí e a regra número 4. E no fim das contas nós chegamos à conclusão que o Jordan Peterson se expressou mal, ou pelo menos foi mal traduzido, né? Porque essa regra não é tão assim, ela não faz tanto sentido, né? Não se compare, né, com quem você foi ontem. Porra, mas espera aí, você tem que olhar para trás, né? Isso é fundamental. Então a gente acabou, no fim das contas, não concordando tanto com a regra, né? Porque Estou te ouvindo, vou só pegar um café aqui. Mesmo, tá. Compare a si mesmo com o que você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Aí aqui a gente entra numa coisa interessante, que é o seguinte: olha, nós temos que nos comparar com quem nós fomos ontem. Isso é muito importante. Né? Eu fui ontem, não é ontem de fato, né? É como foi no passado, um pouco, né? E para você perceber se você cresceu durante esse período. O que é que você fez de útil durante esse período? O que é que foi que mudou na sua vida durante esse período? Se você perceber que você está numa reta crescente, se você saiu de um ponto para outro e você subiu, é porque a coisa está dando certo. Né? Você está caminhando, né? Você está se tornando uma pessoa melhor. Só que à medida que essa segunda parte da frase, né? Agora, não se compare com quem outra pessoa é hoje. Esse cara, sinceramente, eu discordo disso, entendeu? Eu discordo porque é importante você se comparar com pessoas que são iluminadas, né? É importante você se comparar com essas pessoas, mas esse exercício é um exercício perigoso. É um exercício perigoso no sentido de que aquele sujeito, né? Aquele sujeito que não tem maturidade suficiente para comparar a si mesmo com o outro, diz: olha, aquele cara, aquela pessoa é mais inteligente do que eu, né? Ela está acima de mim. Ela é uma pessoa que é superior intelectualmente, é uma pessoa que é superior moralmente, é uma pessoa que é superior espiritualmente, é uma pessoa que é superior economicamente. E assim, você tem que ter maturidade suficiente para aprender com essa pessoa. Você tem que tratar essa pessoa superior a você como uma luz na escuridão da sua ignorância. Você tem que aprender com ele. Agora, você tem que ter maturidade para ter essa percepção. Né? Porque se o sujeito não for maduro o suficiente para fazer isso, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai perceber? O que é que vai acontecer? Ele vai começar a falar mal daquela pessoa que é superior a ele, vai começar
a degradar a imagem daquela pessoa, vai começar a criar, desenvolver um certo ressentimento, uma certa falsidade, uma pessoa arrogante, né? E o professor Jordan fala que a arrogância, a falsidade e o ressentimento é a tríade do submundo, é a coisa ali onde está a coisa mais, né, imunda do mundo, né? A coisa mais imunda do mundo está ali. E o ressentimento e a falsidade e a arrogância são alimentos para a inveja. Então, o sujeito que ele quer se comparar ao outro, mas ele não tem a maturidade suficiente para perceber que ele tem que aprender com o outro que é superior a ele, no final das contas, ele vai se tornar um invejoso. Né? No final das contas, as pessoas que estão ali convivendo com ele todo santo dia, em algum momento vão perceber que este sujeito é invejoso e as relações humanas vão ser corroídas, vão ser rompidas. E no extremo, essa pessoa vai ficar sozinha no mundo, tá entendendo? Ela vai se vitimizar. Ah, a sociedade ela é muito cruel comigo, né? A sociedade é muito cruel, né? Como você falou, Flávio, lá do Rousseau, né? Eu nasci bom, foi a sociedade que me corrompeu, né? Não sei o que, essa coisa toda. Então, o sujeito invejoso, no final das contas, ele vai ser inútil, vai ser um cara inútil, tá entendendo? Né? Vai ser um cara inútil, ele não vai servir para porra nenhuma. Né? Diga, Flávio. Não, esse negócio do Rousseau é interessante, né? Porque se há essa corrupção aí do ser humano, ele foi o mais filho da puta de todos, né? Ele gostava tanto de criança, falava assim, criança é o ser puro, não sei o quê. Ele gostava tanto de criança que ele enfiou 5 filhos dele no orfanato, né? Para não ter que cuidar. Então já não era boa bisca, né? Mas e o Peterson fala aí nesse capítulo, apesar do título e da ideia até ser um pouco torta, ele fala algumas coisas muito interessantes, né? Que é o seguinte, no início da regra 4 ele fala o seguinte, que antigamente, como que era o nosso padrão de comparação? Nosso padrão de comparação, né, para a grande maioria das pessoas, era um padrão de comparação local. Né? Então você conseguia ser localmente bom, de fato, em alguma coisa. E hoje, esse padrão de comparação é global. Né? E pior ainda, esse padrão de comparação é global, né? E os modelos são, na grande maioria das vezes, meio corrompidos. Assim. Então o sujeito se compara com porcaria, né? No fim das contas. Fala assim, então são esses ídolos criados hoje em dia que o sujeito se compara, né? Quero ser igual, enfim, um astro ali ou aquela fulana. Então, são padrões corrompidos, mas são padrões globais, né? O que deprime o sujeito, né? Perde o foco. Perde o foco, exatamente. E é o que o Peterson fala lá mais pra frente. Mas antes disso, ele fala um negócio que é fundamental aí, nessa questão da inveja que você falou, né? Que é perigoso. Né? Se comparar com outra pessoa é perigoso por quê? Porque você pode ficar invejoso. E a inveja, ela corrói, né? Corrói e não te deixa evoluir intelectualmente, não te deixa evoluir moralmente, enfim, ela é corrosiva. Então é preciso que constantemente a gente consiga consultar o nosso ressentimento. De quem que eu tenho... Eu respondi até uma pergunta esses dias aí, acho que foi ontem, uma menina lá falou assim, eu tenho ódio de quem passa em medicina porque eu estudo muito e não passo. Eu falei, pô, tá errado já, né? Você tem ódio de quem é aprovado porque você não é aprovada? Não seria o caso de olhar para aquelas pessoas que foram aprovadas e ver assim, pô, o que eles fizeram que deu mais certo do que eu estou fazendo? Esse é o caminho, né? Consultar o seu ressentimento e ver assim, pô, peraí, por que eu tenho ódio? E todo esse ódio, esse ressentimento, ele tampa nossas vistas, né? Ele tira o nosso foco. O foco de perceber, pô, o que eu quero, de fato? Isso. Qual é o seu desejo real? Essa falta de foco é só o que tem, né?
Você pega um adolescente, um jovem, até um jovem adulto, até adulto mesmo, né? O foco está totalmente espalhado, não tem foco. Não O tem grau de foco, é. dispersão é um negócio enorme. Você não tem, essas pessoas não têm referência nenhuma. Elas não conseguem ter uma orientação, né, de nenhuma forma. Ela está totalmente perdida. Ela está no mundo agindo de maneira totalmente aleatória, né? Totalmente aleatória. Então é um negócio triste, né? Um negócio triste Sim, isso. é. Triste porque isso vai se perpetuando, né? Vai ficando no tecido social, as pessoas vão se tornando assim, daqui a pouco a sociedade brasileira inteira está assim, ainda não está, mas infelizmente a tendência é essa, as pessoas perdendo essa noção, entendeu? Infelizmente é isso. Elas não têm noção do próprio desejo, né? O que as pessoas desejam de fato, né? E até muito por causa desses padrões globais, assim, né? Ah, eu quero ser milionário. Ah, meu filho, mas é só isso que tem na sua vida, né? Isso. Você quer ser milionário e fica por isso, né? Ele não tem foco, ele quer ser milionário, mas ao mesmo tempo ele quer todo fim de semana, sei lá, gastar 500 contos num boteco. Pô, peraí, tem um problema de foco aí, né? É, ele não sabe que quanto mais dinheiro ele tem, mais caridoso ele tem que ser. Ele não tem Sim, noção disso, né? exatamente. Que quanto mais dinheiro ele tem, ele mais tem que servir o outro. Ele não tem noção disso, ele pensa que o dinheiro é totalmente para ele. O dinheiro é apenas um meio, cara. É É, apenas um meio para você agir melhor. Às vezes nem precisa de dinheiro para você agir melhor, né? exatamente. Então essa, É, essa, o sujeito não sabe o que quer porque ele não sabe o que vê, né? E tem o título de uma parte do livro lá que é exatamente isso. Ele não consegue perceber a própria vida passando, né? E aí acontece muito aquilo do sujeito ter grandes ideais, mas não resolver o caos pequeno da própria vida, né? sim, O sujeito quer arrumar o mundo, mas ele não arruma a cama. O isso. sujeito quer ser um grande cientista, mas ele não consegue lavar um copo. Aqui Não, isso já é a peraí. regra 6. A gente já está falando da regra 6 aqui, já fala logo. Não, vamos bagunçando isso aqui. É o caos sendo ordenado, né? É isso, né? Então, só relembrando aqui o título da regra 4, né? Então, você tem que se comparar a si mesmo com o que você foi ontem, claro, isso é importantíssimo. Mas você tem que ter maturidade o suficiente para se comparar com pessoas boas, né? Então, não tem, as pessoas boas têm que ensinar você, Uhum. mas para ela ensinar você, você tem que se permitir. Igual que o Flávio falou, que tem gente que está na merda, mas não quer sair, ela não se permite ajudar. É, É do ué. mesmo jeito isso, né? Se você quer observe uma pessoa, um sujeito que é superior a você, você tem que se permitir aprender com ele. Você tem que baixar a cabeça e deixar o outro ensinar você. Né? E a Uhum. humildade, né? A virtude da humildade. Né? Você tem que passar por isso, né? Que se você quiser crescer. Bom, E é diga, Fábio. preciso, não, e é preciso saber o que você quer ser, né? Eu acho que isso é fundamental, né? As pessoas não sabem qual é o desejo delas. Às vezes estão perdidas, né? Não sabem nem as possibilidades. E aí entra algo de que você fala muito, Magaio, que eu também falo muito, que é a literatura, que é colecionar as possibilidades. Você não vai ter como viver tudo que pode, todas as possibilidades humanas. Sim, Então, quando você lê, você tem acesso a essas possibilidades e consegue se organizar melhor. sim, Então, você tem noção de. Eu vou pegar um caso que é o caso bastante recorrente. Assim, né? O sujeito, às vezes, eu quero ser médico, mas ele não sabe como é que é a vida de um médico. Ele nunca leu um romance, nunca conversou com um médico para saber como é que é a vida, né? Então ele não sabe o que é possível ser, ele não sabe das possibilidades humanas, né? Ele não coleciona figurinhas, ele não tem foco. Então ele fica nessa eterna bifurcação. E é normal que isso o transforme se ele conseguir alguma coisa, por exemplo. Antes da gente passar para a próxima regra, eu gostei muito de três perguntas que o Peterson ele coloca ali.
né, que nós temos que tá numa parte que ele chama de preste atenção. Então você tem 3 perguntas que são essenciais. Ele fala lá, o que está me incomodando? Né? Para que eu organize o caos, é preciso que eu saiba o que está me incomodando. E aqui a gente já entra numa possibilidade, com essas 3 perguntas, acho que dá para começar aqui um debate interessante. Né? O que está me incomodando? Depois, é algo que eu posso consertar? Depois, eu estaria de fato disposto a consertar isso? Disposto a fazer o que é necessário para que isso pare de me incomodar? Até onde eu tenho força, até onde eu tenho vontade para poder vencer isso? O que está me incomodando é a pobreza. É uma análise existencial. Sim, o que você sabe sobre si mesmo, né? Muita gente acha, não, eu já me conheço. Não se conhece, cara. Todo dia você tem que esquadrinhar a sua psique, a sua consciência, a sua vida inteira, né? Fazer o que o professor Olavo indica, do necrológico, né? O que eu quero ser quando eu crescer? Saber por onde, por quais vias irei, por quais caminhos andarei. Então é saber disso. E isso vai te colocar desafios, cara. É ampliar o horizonte de consciência, né? Sim, ampliar o seu horizonte. O que você falou aí foi importantíssimo, porque quanto mais literatura o sujeito lê, quanto mais romances bons o sujeito lê, mais ele coleciona ações humanas. Né? E quanto mais ele coleciona ações humanas, mais ele amplia o seu horizonte de consciência e começa a entender mais sobre a própria vida, pô. Quanto mais histórias ele coleciona. Por isso é muito importante ouvir as pessoas mais velhas, né? Não quer dizer que todo velho é um sábio, nem nada disso, mas ouvir as pessoas que têm um mínimo de sabedoria, um mínimo de experiência na vida. Pô. Sim. Isso é fundamental. Elas acumularam alguma coisa, eu espero, né? Principalmente os mais velhos, acumularam alguma coisa. Não são todos, claro, mas é perceptível isso. Você olha para a pessoa e fala, esse cara tem uma bagagem, né? É isso. Então, é saber o que está te incomodando, né? Então, é interessante trazer um exemplo prático, né, Magalhães? Sempre, porque senão fica um negócio muito assim, no ar, né? Então, eu vou sempre voltar, né? Porque eu vejo isso muito no ambiente de escola, de cursinho, etc. Então, o sujeito, eu quero fazer um vestibular para um curso concorrido, como, por exemplo, medicina. Né? Mas o que te incomoda? O que te atrapalha fazer isso? Minha vida foi muito difícil, eu não tenho dinheiro. Beleza. É isso que te incomoda, é aí que dói. O que você vai fazer para melhorar isso? O que você vai fazer para melhorar isso? Vai estudar? Você vai... não tem tempo, pô. Tempo você vai arrumar. Você vai conseguir algum tempo para estudar. Você pode demorar, 5 anos para passar no vestibular. Não, mas aí é muita coisa. Então você não quer, de verdade. Se você não está disposto, né? Você está disposto a fazer algo por aquilo? Os obstáculos são esses, né? Tempo, dinheiro. Talvez você tenha que protelar, né? Empurrar mais para frente a realização daquilo. Regra número 1. Costas eretas e um para trás. Exatamente. Olhar para cima, olhar sempre para o bem maior, né? Exatamente, né? Aí está lá e o Peterson até cita isso, e é uma parte da Bíblia que eu gosto muito, Mateus 6, né? Está lá, basta a cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Cada dia te dá uma lição, cada dia te dá uma oportunidade. Peraí, o que eu preciso fazer hoje? Lógico que você vai planejar, mas o que eu preciso fazer hoje? Perfeito. Muito bem. Vamos para a regra 5 agora, né? Vamos para a regra 5. Diz o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Né? E aí, Flávio? Esse capítulo, essa regra, é o capítulo da criança mimada, né? O sujeito que é uma criança mimada, ele não precisa ter 6 anos de idade. Tem muita gente aí com 30 anos que é uma criança mimada, né? Que tudo é culpa da sociedade, né? E a gente falava até da questão da morte mesmo, né, Magali, mais cedo aí. Né? O sujeito perde um ente querido, ele fala assim, é culpa de Deus. Isso acontece muito, né?
a pessoa perde um ente querido, aí ela começa a culpar a Deus e se afasta de Deus. Pô, peraí, ué. Você queria que fosse imortal? Não é que você não vai sentir dor por aquilo. Vai. Mas, pô, você vai culpar Deus por isso? Assim, Deus matou minha tia. Meu amigo, Sim. não essa falta é a criança mimada, né, diante da vida, né? Não sabe viver em sociedade. Isso aí Começa na educação em casa, né? A ué. educação que nós recebemos em casa, a nossa casa é o mínimo. Né? Se Sim, você serve bem em casa, você vai servir bem fora. Né? Se você trabalha bem na sua casa, ajudando seus pais, você fora vai fazer a mesma coisa. Né? Porque se você, veja, se a gente for desenhar uma linha do tempo aqui, vamos pegar de 0 a 100 anos. Né? Vamos supor que a média aí o cidadão morre com 100 anos. Então, com que idade o sujeito sai de casa? Com 25 anos, estourando 30 anos? Então, isso quer dizer que ele vai passar 30% da vida dele morando com os pais e vai passar de 70% a 80% morando fora, né? Agindo, né? Não vai estar na casa dos pais. Então, 80% da vida do sujeito não é na casa dos pais, é fora. Né? É trabalhando, é fazendo alguma coisa. Se isso acontecer, né? Então, se não foi bem educado, se isso aqui não foi seguido, por exemplo, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles, isso é do processo de educação mesmo. Você tem que ensinar o seu filho a educar para servir, né? Educar para agir, educar a criança para amar mesmo. Educar a criança para ser alguém, né? Para ser alguém, exatamente. E lá na frente, veja, eu acho que essa regra deveria estar mais para cima. Né? Eu acho que ela não deveria estar aqui. Porque isso aqui, para mim, ela deveria ser a regra 2. Você tem que ter vontade. Mas como é que você vai desenvolver essa vontade? Os seus pais vão lhe ensinar isso. Né? Os seus pais vão lhe ensinar isso. Então, se você é uma criança que cresce sem vontade, né? Uma criança preguiçosa e etc., e seus pais não fizeram nada para melhorar isso, nem você mesmo, aí como é que você vai cuidar de si como cuidaria do outro? Né? Como é que você vai perceber, ter a percepção para ter amigos bons? Você não vai ter norte, você não vai ter uma orientação. Tá entendendo? Como é que você vai comparar a si mesmo com o que você era ontem, se você não é porra nenhuma hoje, porra? Como é que você vai fazer isso, tá entendendo? Você vai olhar para trás e, pô, tô no mesmo canto. Ele vai ter dificuldade, assim, não, o que eu fiz 3 anos atrás, o que foi que eu fiz? Ele não sabe o que foi que ele fez, cara. Ele está no mesmo lugar. Né? Então, eu acredito eu considero que essa regra 5, ela deveria estar, né, mais para cima. Mais para cima, porque começa na infância, né? Começa na infância a questão toda. Né? E é isso. Parar com o negócio da necessidade de disciplinar e punir a criança mesmo, né? Parar com essa história russoniana de que a criança é um ser puro, etc. Eu lembro muito bem de Dom Henrique Salles, né? Grande bispo da igreja, falando o seguinte, né? Que muita gente olha para a criancinha, olha, que purinha, que boazinha. Mas ali dentro tem um serzinho maligno. Né? Tem um serzinho que vai manipular, tem um serzinho que vai ser maldoso com os coleguinhas. Um assassino serial. Parar com isso, porra, de ficar, não vou xingar meu filho. Você tem que xingar às vezes. O menino começa a fazer uma pirraça homérica, aquela barulheira, aquele piti todo, o pai vira quase um servo da criança. Não é assim, você tem que ensinar. Na vida adulta, se ele der um chilique desse, o mundo vai virar as costas para ele. Isso. Ou vai dar um esporro, né? Vai ser demitido, vai ser expulso, vai ser preso. Né? Então, assim, é preciso saber conviver em sociedade. E isso se planta lá embaixo. Né? Exatamente. Então é isso, a regra 5 é essa, né? Deveria estar mais acima, porque a educação que o sujeito recebe é isso. Né? Ela é fundamental para que você cumpra as outras regras. E saber, só para finalizar, né? Saber dosar, claro, né? Isso é fundamental, né? Bom, eu não sou pai ainda, mas um dia
né? Quando for, vai ser necessário saber dosar, né? Porque tem pai que é assim, o menino, sei lá. Isso eu lembro muito da minha infância, né? Porque assim, o menino vai lá e, sei lá, encera o berço dele com bosta. Aí o pai vai lá e senta o cacete no menino. Não é pra isso, pô. Né? Eu lembro disso, quando era moleque eu fiz isso, né? Encerei meu berço inteiro com bosta, assim, achei que tava lindo, né? Criança faz umas coisas malucas assim, né? E hoje em dia meu pai e minha mãe contam isso rindo, né? E na época eu não tenho nenhum trauma, né, com isso. Então eles encararam aquilo me ensinaram, ó, não pode fazer isso, etc, etc. Sim, É medir mesmo, né? Ter a medida certa. O menino fez uma cagada muito grande, você vai lá e dá um corretivo maior. Né? Porque isso dita toda a personalidade do sujeito pro resto da vida. Senão, quando ele crescer, o chefe vai lá e dá um esporro nele porque ele fez uma cagada. E ele fica revoltadíssimo, né? E começa a fazer o serviço dele, faz mal o serviço, e começa a se sentir como uma vítima, mal educado, né? No fim das contas. E aí a gente já entra até na regra 6, já, que isso aí foi um gancho bom, né? Que é deixar a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, né? Sim. Ou seja, ordene-se interiormente, né? Essa é a regra 6. Né? Você tem que se ordenar primeiro, se organizar interiormente, estar, né, bem posto, bem orientado, para que você possa criticar o mundo. Você tem que, né, fazer suas coisas em casa primeiro. É o mínimo, né? Criticar o mundo, pô. Né? É isso. Como é que você vai criticar algo fora se dentro de você está tudo desordenado? Como é que você vai criticar algo fora se você não faz, né, nem na sua casa direito isso? Né? Por isso que tem até um livro muito bom chamado A Virtude da Ordem, né? Para você se ordenar a si mesmo. Quando você se ordena, quando tudo está organizado interiormente, isso transparece, você vai organizar as coisas externamente. Sua casa vai ficar organizada e você vai conseguir olhar para certas coisas no mundo mesmo, ali fora da sua casa, que você vai conseguir criticar algumas coisas, mas fora disso, você não vai conseguir, né? É o básico, né? O cara quer ter uma rotina de estudos, mas ele não consegue ter uma rotina, sei lá, de arrumação do próprio quarto, né? Ele acorda, o quarto fica como se fosse um ninho. Eu estou falando isso por experiência própria. Muitas vezes, assim, o dia fica uma porcaria, totalmente desorganizado, porque você não começou por arrumar a sua cama, né? Não é à toa que as mães sempre insistem, né? E os pais também insistem nisso. Arruma a sua cama. Comece o seu dia já organizado. Exatamente. O mínimo, né? É isso. É isso aí. Acho que... dava para falar muita coisa aqui, mas já vai acabar, né? O tempo aí, pelo visto. Tem 57 minutos. Enfim, essas regras, né? Tem até a sexta. A gente organiza um outro encontro aí. A gente falou de mais 3. Beleza. Hoje não deu nem pra gente continuar aquela discussão que a gente começou mais cedo aí do eu sou de hoje, de circunstâncias, né? Isso é uma discussão um pouco mais profunda, né? Que a gente comparando com Cervantes, o que ele tinha comentado, mas eu acho Hoje a gente pode falar sobre isso na outra live, né? Eu acho que isso vai caber na outra live, que a gente vai resgatar algumas coisas dessas últimas 3 regras que a gente falou aqui. Tá? Beleza. Então, Flávio, gostaria de agradecer, cara, mais uma vez, né, a sua disponibilidade. Você é um cara muito ocupado aí, passando vários meses para poder marcar com o homem na agenda. O homem é lotado demais, né? Uma complicação grande. E é isso, eu agradeço mais uma vez e vamos ver se a gente consegue marcar aí para a próxima semana ou daqui a 2 semanas o nosso próximo encontro. Perfeito, eu que agradeço o convite sempre, sempre bom poder conversar, né, sobre isso com você. E é isso aí. Continuar aqui, né, ajudar as pessoas de alguma forma, né? É isso aí. Pois beleza, pessoal. Um forte abraço. Beleza. Flávio, obrigadão todo mundo aí. E um forte abraço. Amém. Deus te abençoe também. Valeu. Tchau, Abração. Tchau, tchau, gente.